Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Amada igreja, na noite de hoje temos um compromisso como pastor dessa igreja e vice-presidente do Presbitério do Rio de Janeiro de pregar no culto de posse e instalação como pastor efetivo da Igreja Presbiteriana da Gávea, reverendo Felipe Teles, uma vocação que nasceu aqui na UPA desta igreja, numa inspiração bonita do ministério do reverendo Averaldo Ferreira Vargas Júnior, nosso J.R. Vargas. Várias vocações foram despertadas e algumas floresceram sempre para a glória de Deus. Então estaremos cumprindo este compromisso ali, atendendo o convite do próprio reverendo Felipe Teles, que é a sua posse como pastor efetivo da Igreja da Gávea, no mandato de 2 anos, enquanto o pastor daquela igreja tira um período sabático fora do país. Queremos também dizer que na terça-feira, devidamente autorizado pelo Conselho da Igreja, nós estaremos tirando 2 semanas de férias. Eu quero, como sempre fazemos, passar ao nosso pastor âncora, o auxiliar mais antigo, o reverendo Isaías Cavalcante Silva, o pastorado da igreja, e pedir que Deus abençoe muito a nossa equipe, dando-nos coração sábio diante de Deus. Os dias são difíceis, mas aquele que nos comanda é maior do que tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós deixamos diante da igreja, nesse preâmbulo aqui, antes de começar a análise dos cânticos do servo sofredor, os cânticos que tratam do servo do Senhor, que está em perfeita linha com o tema deste domingo. Então, se você está com a sua Bíblia, queira abri-la novamente no livro do profeta Isaías, aí no capítulo 53, o tema deste domingo, a realidade da encarnação na história bíblica, nos faz exatamente analisar estes cânticos do servo do Senhor, para ver como eles se encaixam dentro deste processo de revelação de Deus, da sua vontade, até chegar à revelação plena, que foi a encarnação do Verbo em Jesus Cristo, de tal maneira que cessaram todas as revelações parciais, feitas por anjos, por visões, por sonhos do Antigo Testamento. Ultimamente ele nos falou pelo seu Filho, o qual é a expressão exata do ser de Deus. Então quem tem a revelação plena de Deus em Jesus Cristo e tem a Bíblia como testemunho escrito da revelação, não precisa e nem deve ficar buscando revelações particulares. O Senhor me falou, o Senhor disse. O profeta Jeremias, no capítulo 23 da sua profecia, fala a respeito desses falsos profetas que pensam que ouviram, que estiveram no conselho de Deus e muitas vezes saem falando profetadas e não profecias. Então, com este pequeno preâmbulo, nós entendemos a importância dos cânticos do servo do Senhor. E eles estão bem agrupados aqui, nesta altura do livro do profeta Isaías. Nós vamos começar analisando esses cânticos, pedindo a você para voltar algumas folhas atrás, por gentileza, para que nós comecemos no capítulo 42, versículos de 1 a 4.
Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 4, onde aparece a referência ao servo do Senhor como escolhido e sustentado pelo Deus eterno. E aí diz com toda clareza que Deus se compraz nesse servo dele. E se você se lembra bem, quando Jesus procurou João Batista, e ali naquela curva do Rio Jordão, ele se apresentou para o batismo, quando aquela multidão estava ali em volta, e vem surgindo a pessoa do servo do Senhor, o Messias. Ele vem se aproximando e João Batista diz: tu vens a mim, eu é que preciso ir a ti. E o Senhor Jesus disse: deixa por agora, convém que se cumpra toda a justiça. Então ele é batizado ali. E você se lembra que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre Jesus de uma forma corpórea e visível, na forma de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, e este verbo está num tempo contínuo, ação contínua, disse várias vezes, que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, nesse primeiro cântico aqui, na visão da história bíblica, você já tem a referência de que o Deus eterno se compraz no seu servo, o Senhor Jesus. Não vamos caminhar mais forte nisso, mas só o suficiente para você entender. E diz mais ainda que Deus eterno o chamou em justiça e o tomou pela mão e diz: eu irei adiante de ti. E disse mais: eu te sustento, eu te ajudo com a minha destra fiel. Então, no capítulo 41 de Isaías, um capítulo antes, versículos 10 e 13, nós lemos da seguinte maneira, se você quiser, pode até ler junto comigo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você está percebendo como é importante estudar esta história da encarnação, começando dos textos do Antigo Testamento, quando diz que ele sustenta, que ele ajuda, que ele fortalece o servo do Senhor, a serva do Senhor, porque num sentido claro, não apenas o Senhor Jesus é chamado servo do Senhor, mas o próprio povo de Israel era reconhecido e identificado como o povo servo do Senhor, e também um povo sofredor, de tal maneira que nós podemos estender essa visão. E o conceito de servo hoje aplica-se aos membros da igreja, mas o Senhor Jesus tem uma palavra muito bonita para mim e para você. Ele diz assim: já não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. É importante você ser amigo de Jesus. É por isso que durante esse ano nós estaremos perguntando: em meu lugar, como agiria e como reagiria Jesus? Eu quero que você saiba que isso ajuda a gente demasiadamente. Às vezes você é confrontado com coisas que fazem tão mal ao seu coração, mas você pensa: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele reagiria agora? E Deus nos dá forças para tolerar coisas intoleráveis. Eu creio que é na sabedoria de Deus que nós estamos estudando este tema, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso bem. Mas, queridos, a grande declaração a respeito do servo do Senhor é que ele foi escolhido pelo Senhor para ser o mediador da aliança, tanto a aliança com Israel, mas também ele foi escolhido para
realizar uma obra sem precedentes, que é a obra de redenção. Por isso, nós encontramos esta visão clara da figura do servo do Senhor. Já entendemos pelo capítulo 42 um pouco da identificação do servo do Senhor. Ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz nas praças, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega. Ele veio para restaurar, ele veio para curar, ele veio para levantar. E é exatamente nessa dimensão que nós pedimos ao Senhor que use sempre o ministério docente desta igreja. Mas há um outro cântico que ajuda a gente a entender por que Deus usa quem Ele quer usar e como Ele quer usar. É Isaías 45, versículos 2 e 3. Ciro o persa é chamado de o libertador, é chamado de pastor de Israel. Era um estrangeiro que não conhecia o nome do Senhor, que não tinha feito aliança com o Senhor. No entanto, Deus o distinguiu de uma forma tão maravilhosa, e eu creio que o que ele falou para Ciro persa, ele pode estar falando para muitas pessoas nesta hora. Isaías 45, 2 e 3, ele diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, e mais, dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que nós possamos ter essa absoluta certeza: se algum caminho está tortuoso na sua vida, é hora de endireitar em nome de Jesus, porque Ele veio para isso. Se tiver alguma coisa fechando o seu horizonte, Ele veio para quebrar essas trancas de bronze. Ele veio para romper os caminhos e diz: eu irei adiante de ti. Tenha o cuidado de segui-lo. Não queira passar na frente de Deus. E mais, jamais pretenda falar como se você fosse Deus. O Deus eterno abençoou a Ciro e o usou. Ele abençoará também a você e a mim, e vai nos usar segundo a sua santa e bendita vontade. E eu creio de todo o coração que isso acontece. No capítulo 49 da mesma profecia de Isaías, fala que o servo do Senhor seria luz para os gentios. Se você observar bem na perspectiva da história bíblica, essa luz para os gentios, que é o servo do Senhor, foi de tal maneira encarnada por Jesus Cristo, que ele diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E diz mais: quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. E nós somos seguidores do Messias, aquele que é a luz da vida. E nós encontramos em Isaías 49, particularmente no versículo 3, quando faz a aplicação do servo do Senhor para todo o povo Israel. Se você quiser, é só para conferir. Você que não fechou a sua Bíblia nem o coração, leia comigo. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Então a identificação do servo, ampliando para todo o povo de Israel como servo do Senhor, que é o mesmo servo sofredor. De tal maneira que tanto poderia ser todo o povo o servo do Senhor, o servo sofredor, como poderia ser aquilo que é chamado de personalidade corporativa, quando um representa o todo. Nesse caso, o Messias, Jesus Cristo, ele encarnou todo o nosso sofrimento e todas as esperanças de Israel e todas as esperanças da igreja,
e ele realizou uma maravilhosa obra de redenção. Esta personalidade corporativa pode ser a figura do servo do Senhor. Mas, queridos, no capítulo 50 de Isaías, é apenas uma vista rápida, nós encontramos também uma referência muito importante. E aí começa a introduzir um assunto que dificultou o povo de Israel a aceitar o Messias, Jesus Cristo, como servo sofredor. Por quê? Diz aí o título colocado pelos tradutores da Sociedade Bíblica: o servo do Senhor foi ultrajado, foi humilhado, foi escarnecido, mas continuou fiel. E quando você leva até o capítulo 53 e veja o quanto Jesus encarnou a figura do servo, você vai perceber uma coisa muito séria: é que era difícil para Israel imaginar o Messias, que seria o restaurador, o libertador político, aquele que iria trazer novamente tempos áureos para o povo de Deus, ser identificado como alguém que é ultrajado, que é humilhado, que é desrespeitado, cuspido, escarnecido. Era muito difícil de aceitar. Então é importante você compreender que a superposição da figura do servo sofredor com a figura do Messias vitorioso, que há de estabelecer um novo céu e uma nova terra, era algo bastante difícil para um coração que, ao invés de caminhar pela fé, caminha muito mais pela razão. O texto profético de hoje, meus irmãos, ele começa no capítulo 52, versículo 13. Agora estamos começando a analisar esse texto. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, será elevado e será muito sublime. Acontece que antes de ser exaltado, elevado, ter um nome acima de todos os nomes, ele esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma humana, foi reconhecido na figura humana e como servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, por que Israel não estava tendo esta visão de que aquele que estava sofrendo hoje estaria sendo glorificado amanhã? Quando nós compreendemos que Jesus se esvaziou e Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, meus irmãos, a figura do servo do Senhor é a figura do servo sofredor. E esse servo sofredor é o próprio Messias, Deus encarnado, Senhor nosso, Redentor nosso. É por isso que, dentro da temática anual, ao analisarmos o Jesus da história e o Cristo da fé, e ao fazermos aquela pergunta existencial: em meu lugar, como agiria e ou reagiria Jesus? Nós vamos restaurar aqui e destacar 4 verdades dentro deste texto de Isaías 53. A primeira delas é: quem creu em nossa pregação? É curioso que o profeta de Deus, ao invés de dizer quem creu na minha mensagem, na minha pregação, não, ele diz quem creu em nossa pregação. E fui analisar por que esse nossa pregação, porque a pregação não é só dele, do profeta. A mensagem vem de Deus. É Deus quem dá a palavra ao profeta. O profeta é a boca de Deus, mas se a palavra não vier do Senhor, ela não vai realizar a obra que o Senhor quer que ela realize. O profeta de Deus na Bíblia é aquele que podia dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e o que ele falava era um oráculo que todo o povo de Deus aceitava como palavra do Senhor.
E ele também podia dizer assim: assim diz o Senhor, em cuja presença estou. Esse é o sentido de que a palavra do profeta vem de Deus ou não é palavra profética. É simples como isto. E mais, meus irmãos, a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para ele vazia. Isaías 55, versículo 11, você deve saber de cor. Se você é Gideão, então você cita esse texto sempre. A palavra que sai da boca do Senhor, ela faz o que apraz ao Senhor fazer. Ela prospera naquilo para que o Senhor mandou aquela palavra. Então nós estamos percebendo que este ato aqui não é um ato somente de um ser humano, mas se nós não tivermos a intimidade com o Espírito Santo do Senhor, para que ao ler o texto o Senhor desvenda os nossos olhos. Inclusive isso acontece com a igreja. Quando você está acompanhando a exposição da palavra de Deus, Deus desvenda os seus olhos assim: eu não tinha percebido isso. Deus desobstrui o nosso ouvido e diz assim: que maravilha compreender isto. Então esse trabalho é um trabalho divino e humano, pela misericórdia e pela graça de Deus. Sim, meus irmãos, nós queremos dizer que a primeira pergunta profética foi esta: quem creu em nossa pregação? Quem deu crédito? Houve um momento em que o profeta de Deus se sentiu como aquele que estava pregando no deserto: voz do que clama no deserto, endireitai no ermo o caminho ao Senhor, porque todo o caminho tortuoso será acertado, os montes serão abatidos, os vales serão aterrados, e uma avenida seria aberta para que os remidos do Senhor pudessem passar da Babilônia e voltar para casa com alegria, entre gritos de louvor, multidão em festa. Era assim que se pensava a respeito deste trabalho de preparar o caminho do Senhor. Mas o profeta de Deus às vezes se sentiu como a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Sim, a segunda pergunta e a segunda parte é exatamente: a quem foi manifestado o braço forte do Senhor? A quem foi revelado a mão estendida do nosso Deus para segurar a nossa mão fragilizada e nos fortalecer e nos ajudar e nos colocar de pé novamente? Então é importante nós compreendermos essas duas vertentes: quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor. Então, que Deus nos ajude para que isso aconteça também na nossa vida, porque a palavra que sai da boca do Senhor, ela é viva. A palavra que vem do Senhor, ela é santa. A palavra que vem do Senhor, ela é eficaz. Ela é comparada na Bíblia como uma espada, poderosa espada afiada de 2 gumes. E uma espada bigume significa que tanto quando você maneja a espada, você pode ser cortado por ela, como também aquele que estiver na sua frente pode ser atingido por ela. Antes da mensagem ser para você, ela é mensagem para aquele que está pregando. É por isso que ela sai junto com a nossa angústia. E essa espada, ela penetra fundo, ela corta fundo, ela revela os segredos do coração. Quando a palavra de Deus é anunciada, você fica desnudo na presença do Senhor. Felizes os que se deixam admoestar pela palavra. Felizes os que ouvem a palavra. Lembremos das 7 cartas do Apocalipse. Muitas delas terminam, depois de falar tudo que precisava falar à igreja, o que é que o anjo da igreja, o Senhor, diz para a sua igreja? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que isso implica que tem gente que tem ouvido para não ouvir?
Já temos referido algumas vezes a esse aspecto. Quantas vezes a palavra é anunciada, ela passa como que por cima da nossa cabeça. Há momentos que a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa, e Deus coloca no coração da gente, a gente deixa de fazer. Mas eu vou agora dizer a você o que passou pela minha mente. Era pedir que cada um pegasse a sua Bíblia e pudesse dizer ao Senhor, que a tua palavra esteja na minha mente nesta hora de pregação, que a tua palavra esteja no meu coração nesta hora de pregação, que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, porque eu preciso acertar com a tua vontade. Então, esse é o sentimento que estava aqui apertando o meu coração. Por isso nós somos felizes quando nós deixamos a palavra de Deus falar conosco. E quando nós temos ouvidos, não apenas para escutar, mas para ouvir, entender e praticar. Por isso, precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos entender a sua vontade. E precisamos ter forças e coragem para colocar a palavra de Deus em prática. Então essa pergunta, quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor, a quem foi revelada a vontade do Senhor, é o primeiro ponto que nós queremos destacar na reflexão sobre o cântico do servo sofredor. A segunda verdade que queremos destacar é a origem, é o processo do revelar Deus a sua vontade na Bíblia e na história e na vida do seu servo. Qual foi a origem? Se nós observarmos o texto que nós estamos analisando, nós vamos perceber no versículo de número 2, que ele foi surgindo como um renovo, uma brotação, como a raiz de uma terra seca. E mais, ele não tinha aparência, não tinha formosura, nada havia que nos agradasse, nenhuma beleza, era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, varão de dores, e que sabe muito bem o que é padecer. E ele era como alguém de quem as pessoas escondem o rosto, não querem encará-lo face a face, querem esconder o rosto. Dele nós não fizemos caso algum. Você pensa que ser escolhido por Deus é fácil? Você também poderá passar por esse tipo de rejeição. E é maravilhoso saber que surgiu do tronco de Jessé, da raiz de Davi, uma brotação tão pequenininha, uma criança, nasceu em Belém Efrata, que era exatamente a casa de Jessé, a casa de onde nasceu e por onde correu aquela criança chamada Davi. É ali que nasce o filho de Davi, filho espiritual de Davi, o Messias, Jesus Cristo. Então você percebe um pouco da sua origem. A terceira verdade que queremos destacar está aí na sua Bíblia, no versículo de número 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais, e Ele tem poder para curá-las todas. E o perdão dos pecados é o segredo da cura. Quando uma enfermidade é decorrência de um pecado não confessado e não abandonado, somente pela fé essa cura pode ser realizada. É a oração da fé que salva o enfermo. É importante nós observarmos esta verdade. As nossas dores Ele levou sobre si. Quando alguém está contorcendo em dor, e você se lembra que Jesus levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós recebemos um conforto maravilhoso. É pela morte de Cristo que eu e você temos vida.
E nós o reputávamos como? Aflito, oprimido por Deus, ferido por Deus e morto por causa dos meus pecados, dos seus pecados, dos nossos pecados. Mas quando eu olho esse texto e vejo no versículo 5, se você quiser ler, leia junto comigo. E vamos aplicar por inteiro esse versículo à nossa vida pessoal agora. Leiamos. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode colocar isso na primeira pessoa do singular? Experimente junto comigo. Mas ele foi traspassado pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado em nome de Jesus. Você quer perguntar como Jesus agiria, como Jesus reagiria? Nós estamos nos identificando com a palavra que está sendo anunciada nesta hora. A quarta e última verdade é muito desagradável, mas ela precisa ser dita. Todos nós, versículo 6, andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Há muita gente desigrejada hoje. Já foi referido algumas vezes a estatística de que a denominação que mais cresce é a dos ex-crentes. Pessoas que estão sem igreja. E muitas dessas pessoas chegam na catedral e dizem: eu me senti em casa aqui. E às vezes, no encontro com o conselho, dizem: sabe de uma coisa? O que me encantou nessa igreja é que a palavra de Deus é explanada aqui com clareza por toda a equipe pastoral, sem exceção. E às vezes a pessoa chega a perguntar se seria aceita aqui. E nós estamos sempre dizendo: vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Mas temos ética. Nós não somos aliciadores de ovelhas, nem pescadores de aquário. E é bom você saber disso. Agora, se a ovelha chegar aqui, vai ser cuidada. Nós vamos fazer o melhor que nós podemos e sabemos. Mas saiba de uma coisa: esta igreja não é melhor nem pior do que as outras. Ela é diferente, e pela graça de Deus há de fazer a diferença na vida de cada pessoa aqui. Aflitos, exaustos, desgarrados, desigrejados, Ele nos chama, Ele nos recebe, porque quem tem pastor realmente é cuidado espiritualmente. E se o pastor, o subpastor não estiver presente? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Emiliano Ferreira da Cunha, meu tio por afinidade, estava caminhando para a mesa de cirurgia da qual ele não sairia com vida. Colocado na maca, ele declarou apenas isto: a minha vida está nas mãos de Deus. Porque a Bíblia ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Foram as últimas palavras dele. Não saiu da mesa da cirurgia, mas deixou esta mensagem, esse testemunho, na mente de um menino de 7 anos e meio para 8 anos de idade, que estava ali vendo todo mundo chorando por causa da morte do tio Emiliano. Então é importante saber que quando vem do Senhor, até o coração sensível de uma criança é capaz de captar. Ele levou sobre si as nossas dores. Você não pode ficar mais desgarrado nem desigrejado. Você está em casa, na família da fé. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Amém. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar.
A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima!